aí pessoal, nessa aula eu vou explicar para vocês um pouco sobre proxy reverso, como implementar e como funciona exatamente essa ideia de proxy reverso. Bom, imaginem que você tem uma empresa e essa empresa roda uma aplicação web dentro do servidor web. E essa empresa passa a querer que os clientes comecem a acessar essa aplicação web. Então você pode fazer isso diretamente, em que o cliente faça a requisição diretamente nesse servidor. O problema é que para invasores fica muito simples isso, de você fazer requisição diretamente no servidor. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos implementar um proxy reverso entre o web server e o cliente. Assim, quando o cliente fizer requisição para o site, qualquer site, por exemplo Google, ele vai primeiro passar pelo proxy e depois ele vai acessar o servidor web. Eu criei a topologia do mesmo jeito que está aqui na figura, em que nós temos o nosso cliente, nós temos o nosso servidor web, nós temos o nosso proxy e nós temos um servidor rodando um DNS. Porque eu fiz um site fictício chamado laboratório.com.br. Esse site que eu criei, laboratório.com.br, está hospedado num servidor web e nós vamos fazer com que o cliente que está acessando de fora acesse primeiro o servidor proxy, aí ele consegue ver a página web. Eu já fiz a configuração do laboratório.com.br, configuração de site bem simples, configurei o Apache, você pode ver laboratório.com.br, e aqui ele vai exibir uma página de teste. Quando eu faço um ping nesse laboratório.com.br, ele retorna esse IP, que é exatamente o IP do web server, o 15. Mas eu quero que ele faça a requisição para esse servidor proxy. Então nós vamos começar a configuração nele. Nós vamos fazer a instalação da biblioteca do Apache, que possui o módulo do proxy. Depois que ele está ativado, o que eu preciso fazer é bem simples. Configuração bem simples diretamente no Apache, que é o nosso caso. Mas isso você pode também implementar no NGINX, não dessa forma, mas se você precisar um pouco, você vai conseguir achar a configuração para outros tipos de web server. Eu acabei utilizando o Apache porque ele é o mais utilizado, né? E aqui nesse diretório nós vamos criar o nosso site. No caso, vamos criar aqui laboratório, nome. E toda a configuração tem que ser feita aqui dentro. No caso, vou explicar uma por uma aqui. Esse proxy via é para ativar proxy, claro. E nós vamos criar o nosso virtual host aqui dentro. Tenta virtual host. Vamos colocar o server name, qual é o nome do site. No caso vai ser laboratório.com.br. Nós vamos colocar em modo on. Depois eu explico cada um, que é melhor. Proxypass. E aqui nós temos que colocar o IP da máquina, que no caso o IP do nosso web server, que é esse 10.15. 0.15. Lembre-se de colocar essa barra no final. Geralmente, quando não coloca essa barra, dá erro. Reverso. Só deixar organizado. E somente, creio que somente.
com essa configuração já deve funcionar. Bom, o que cada uma faz? O que cada configuração dessa faz? O server name é o nome do nosso site, claro, que vai ser usado para o proxy. Esse preserve host, quando ele está em on, ele vai preservar o endereço do host que está fazendo o proxy, e ele não vai preservar exatamente esse endereço aqui. Ele vai preservar o do nosso proxy reverso. Ou seja, ele vai fazer a requisição para o proxy para ele poder vir para cá, e não diretamente para cá, para esse 10.15. E esse proxy pass, primeiramente nós temos que colocar aqui essa barra aqui para informar que é a raiz do site. Se eu colocasse aqui qualquer nome, teste, ele iria para um subdomínio. Mas como eu não quero um subdomínio, eu vou deixar só a barra para ele ficar exatamente na raiz. Aqui eu posso identificar, aqui eu tenho que identificar qual é o site, claro, qual é o endereço do nosso web server. E se eu quisesse, eu poderia colocar a porta aqui, se estivesse rodando em outra porta. Mas como eu sei que está na porta 80, deixa como padrão. E esse cara aqui faz a mesma coisa que o anterior, só que de modo reverso. Não sei exatamente essa sintaxe, o que significa. Eu salvo, e nós temos que ativar os módulos de proxy, é claro. Como a gente está trabalhando com o Apache, nós temos que ativar os módulos em que ele trabalha. Proxy. Eu posso fazer balanceamento de carga também, mas eu não vou fazer isso agora. Só configurações simples. Deixa eu explicar para vocês como funciona isso. E o HTTP. Você pode ver que a maioria já está, todas estão ativadas. Por padrão não vem assim, mas é bom fazer esse teste. E vamos reiniciar nossa Apache. Bom, se eu tentar fazer agora novamente o teste, ele vai continuar respondendo para o nosso site 10.15. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que ir no DNS, e lá eu tenho que alterar para onde ele vai perguntar o site. No nosso caso, eu criei o lab.db. E aqui eu tenho que falar que ele não vai perguntar para esse cara, pro nosso servidor web, ele vai perguntar para o servidor proxy, que, se não me engano, é o endereço 12. Deixa eu ver o endereço do proxy. Então é o 12. Então ele tem que perguntar para o proxy, que é o 12. Salvamos. Reinicia o nosso DNS. E reiniciamos e damos um flush nesse DNS aqui do nosso cliente. ipconfig, se não me engano já dei um flush? Não. ipconfig flush DNS. Pronto. E agora quando eu pingar o laboratório, ele vai para o servidor proxy e não para o nosso servidor web diretamente. Posso fechar aqui, abrir novamente, e ele vai retornar nossa página web do nosso servidor. Houve algum erro, creio eu. Bom, não houve resposta. Vamos ver o que nós configuramos de errado aqui no nosso proxy. Sim. É o seguinte, quando nós configuramos nosso site, nós não ativamos ele, que no nosso caso é o laboratório. Nós temos que entrar na pasta. Eu geralmente entro na pasta sites, e nós temos um laboratório e o default. Nós vamos desativar o default. E eu vou ativar o laboratório. Reiniciar o Apache.
Creio que agora é para ir. Limpar novamente o DNS, fechar e abrir o navegador. Deixa eu reiniciar o Apache novamente. Restart. Pronto. Você pode ver, nosso site foi para o nosso servidor proxy. E aqui nesse servidor proxy eu posso implementar um firewall, posso colocar o IPS, e os invasores estão enxergando este servidor e não diretamente o nosso servidor web. Geralmente é isso que acontece com Globo.com, diversos sites. Dificilmente você vai encontrar uma empresa de host que faz isso, porque é bem complicado de fazer para diversos sites. Mas para você que tem uma solução, que tem uma empresa, que trabalha em uma empresa, você pode implementar essa solução nessa empresa. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Valeu e até a próxima.